Que coisa boa você estar aqui com a gente nesta tarde. Sempre que nos reunimos em nome de Jesus, para buscar a face de Deus, para falarmos com Deus, para ouvirmos a voz de Deus, coisas grandes acontecem. É com essa expectativa que viemos aqui. Viemos aqui porque amamos a Cristo. Viemos aqui porque amamos a nossa família. Talvez não tenha em toda a geografia do mundo um lugar onde nós enfrentemos mais lutas e celebremos com mais alegria do que a nossa casa. A família sempre foi palco de lutas. Às vezes a gente se cobra um pouco, e não está errado se cobrar, mas quando eu olho para a história, eu vejo que as famílias de homens e mulheres de Deus tiveram tantas lutas. Fico olhando a história do Adão e da Eva. Já pensou o que é que você ter um filho? Começo da história da humanidade, um irmão mata o outro. Você já pensou o que é a história do nosso pai da fé, Abraão? Apressadamente contratou uma barriga de aluguel para aquela época. E o menino nasceu e um dia a Sara disse: vai embora, some daqui de casa. E Abraão vê seu filho dobrar lá na curva do deserto. Você já imaginou o que é um Isaac orar 20 anos para sua mulher engravidar? E no dia que ela engravida, sabem que tem 2 nações no ventre, e os 2 não souberam criar aqueles meninos, jogaram um contra o outro, passaram a velhice na solidão, e boa parte da vida os filhos, os irmãos brigados um com o outro, sendo apenas 2 filhos. Você já pensou a luta que Jacó teve? Aqueles meninos eram complicadíssimos. Complicadíssimos. A Bíblia diz que o José, o filho da esposa amada, porque esse negócio de poligamia é complicado demais, né? Complicado demais. Era o preferido do pai. Isso gerou inveja nos filhos, nos outros irmãos. E é curioso que o Jacó mandava o José, junto com os filhos de Zilpa e Bila. Por que não mandaram junto com a filha da Lia? Porque Lia e Raquel eram irmãs. Talvez a disputa entre os filhos da Lia com José era maior ainda. E aqueles meninos eram um floco de cheira, e eles faziam coisa errada, e o José chegava em casa e contava para o pai. A mágoa, o ódio, o ciúme foi tamanho que eles venderam José. Imagine o José, 2 filhos, propósitos tão lindos, perdão e prosperidade, Manassés e Efraim. Efraim, neto, filho de José, tem 2 filhos, que vão se tornar ladrões, e vão ser assassinados, roubando gado. Você já pensou o que era José e para que funeral? Funeral dos seus netos. Eu fico olhando a história de um Eli, sacerdote, 40 anos, seus 2 filhos criados na igreja, sem conhecer a Deus. Eu fico olhando a história do Samuel, o maior juiz de Israel, um homem que pôde comparecer diante da nação e dizer o seguinte: provem para mim se algum dia eu tomei alguma coisa de vocês. Eu fui líder deste país, político, religioso, eu nunca cobicei nada, eu nunca tomei nada que não era meu, eu nunca deixei de orar por vocês, mas os filhos dele não andaram no mesmo caminho dele. E se você for olhando os homens de Deus, essa história se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Como um homem piedoso como Ezequias, gerar um filho que foi um demônio na pessoa humana, Manassés, talvez o homem mais endemoniado da história.
E eu estou introduzindo isso para dizer para você que você não tem uma família perfeita, e nem eu, e nem os outros que passaram, tiveram. A nossa família é a nossa família, com as suas lutas, com seus dramas, com as suas fraquezas, com seus conflitos, com as suas tensões, com as suas dores, com as suas expectativas. Eu não sei qual é a radiografia da sua família, como é que estão na foto, mas eu sei que nenhum de nós aqui teria a coragem de se levantar e dizer: a minha família não tem defeito. Lá em casa, 100% às mil maravilhas. Nós não temos essa pessoa aqui e nem em qualquer outro lugar do mundo. Então, quando nós viemos para cá hoje, nós não viemos de tamanco alto. Nós não viemos para olhar nenhum de nós aqui de cima para baixo. Nós não viemos aqui para censurar ninguém. Nós viemos aqui todos na mesma dependência. Deus, me ajude, me socorre, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Talvez não seja nem dentro desse núcleo mais pequeno, pai, mãe, filhos, mas olha um pouquinho para a janela, seus parentes, seus tios, seus sobrinhos. Abra um pouco mais o foco, e todos nós aqui temos motivos enormes para clamarmos a Deus pela nossa família. E hoje eu queria ler um texto com vocês, que retrata aquilo que eu vou chamar de lute pela sua família. Esse é o tema que eu quero abordar, lute pela sua família. E esse texto está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, abra aí comigo por gentileza, 1 Samuel, capítulo 30, está escrito o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Agora verso 18 a 20. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Bom, vocês conhecem o contexto. É uma crise familiar. Davi vem de uma família complicada, e quando ele foi ungido rei de Israel em lugar de Saul, por Samuel, o problema se agravou dentro da casa dele, porque todos os irmãos dele esperavam que
algum deles pudesse ser o ungido de Deus, menos o Davi. E aí, Davi é ungido, mas em vez dele ir para o trono, Deus o matricula na escola do quebrantamento. E aí, num determinado dia, os seus irmãos, os 3 mais velhos, estavam numa guerra, e o Jessé disse para ele: Davi, vai lá e leva uns queijos para os seus irmãos. O Davi podia até falar: papai, o senhor não está entendendo nada, o senhor sabe que aconteceu um fato aqui na nossa casa, Deus mandou o profeta Samuel aqui para me ungir rei, eu já tenho a unção de rei, eu não vou ser office boy não, o senhor quer mandar, manda outro, eu não. Como é que fica a minha imagem? Como é que fica a minha reputação? Quando ele chega naquele ambiente, os soldados de Saul estavam com muito medo de um gigante, já tinha 40 dias que eles fugiam, e o Davi se dispõe a enfrentar o gigante. Isso provoca a ira no seu irmão mais velho, o Eliabe, que humilha diante dos seus pares. Então Davi já vem de uma família onde ele estava enfrentando muitos problemas, mas naquele dia, ele fica sabendo que a recompensa para quem derrotasse aquele gigante, era casar com a filha do rei. Bom, ele já tinha a unção do rei, casar com a filha do rei que ele ia suceder, e pensou: prato feito para mim. Pois bem, ele se torna genro do homem que ele havia de suceder. Só que esse homem que ele havia de suceder, o Saul, daqui a pouco vira a casaca, e começa a perseguir o Davi para matá-lo. É o sogro querendo matar o genro. Você acha que pode ter um problema mais complicado que esse numa família? Só que o sogro é o rei, e ele sabe que, embora o sogro não está vivendo direito, ele não pode atentar contra a vida dele, e ele tem que fugir para as cavernas, para os campos, para os desertos, para todo lado, e ele não tem mais para onde fugir. Aí ele foge do território de Israel, vai buscar asilo político no território dos inimigos de Israel, entre os filisteus, e ele leva consigo um bando de homens amargurados, que ele tinha reunido, treinado, que eram seus aliados e soldados, com as suas respectivas famílias. E esse rei filisteu resolve amar Davi, cuidar de Davi, dar atenção para Davi, até designou uma cidade específica para ele ficar, com as suas famílias respectivas, seus homens e suas famílias respectivas. Quando de repente, esse rei filisteu declara guerra contra Saul. A essas alturas, Davi é o escudeiro do rei filisteu, e Davi está indo na frente do exército do rei filisteu, defendendo o inimigo de Israel. Olha que constrangimento, olha que tensão. Nessa hora os príncipes filisteus disseram assim: esse cara não deve ir com a gente não. Primeiro, ele é israelita. Segundo, ele é guerreiro. Se ele se voltar contra nós, nós estamos perdidos. Dispensaram Davi. Quando ele volta para Ziclag, a cidade refúgio dele, ele constata que a cidade tinha sido atacada, ferida, queimada, e os amalequitas tinham levado embora os despojos, os rebanhos, e tinham levado embora as mulheres, os filhos, as filhas. Quando ele chega e vê esse cenário, seus homens se revoltam contra ele, porque quando mexe na sua família, você se mexe. Nada mais desestrutura a vida da gente que mexer com a sua família, mexer com a nossa família. Então mesmo gente aliada de Davi está contra ele agora e querendo apedrejá-lo. É nesse cenário, minhas irmãs e meus irmãos, é que surge aqui esse tema que eu quero dar: lute pela sua família. Porque o cenário era muito ruim. Davi está em território estrangeiro, Davi foi atacado por um inimigo que chega e destrói a cidade onde ele estava, queimando a cidade, ferindo pessoas, levando cativo filhos, filhas e mulheres. Quando ele chega, os aliados se voltam contra ele, e ele está sozinho, e ele não tem força, e ele não tem estratégia, e ele não tem capacidade de resolver aquele problema. Ele não pode ter paz, porque a família dele está nas mãos do inimigo. Seus homens estão revoltados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas.
O que fazer nesta hora, quando você percebe que tem luta dentro da nossa própria casa e o nosso coração está assolado pela dor, porque o problema atingiu de cheio a nossa própria família? Davi nos ensina aqui alguns princípios que eu gostaria de repartir com vocês. Lute pela sua família. Em primeiro lugar, você luta pela sua família com os olhos molhados de lágrimas. O versículo 4 nos diz que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Poucas coisas talvez nos levem às lágrimas. Tem pessoas que lutam até com ira, com raiva. Mas lidar com ira e com raiva nem sempre ajuda. Quase sempre não ajuda. Mas o que é que você e eu sabemos do que é lutar pela nossa família com lágrimas, com choro? Choro implica em quebrantamento. Choro implica em dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Choro significa o seguinte: Deus, eu não tenho estratégia. Porque ser humano não é um botão que você vai lá e desliga. Não é assim? Quem tem filhos aqui sabe que às vezes você quer que um filho faça uma coisa, de repente ele quer fazer outra. Mas não adianta você simplesmente falar, porque uma fala só pode não produzir o efeito que você quer. Mas de repente, aquilo que você não administra, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que você não tem capacidade de resolver, as lágrimas abrem o caminho do quebrantamento. E de repente a mão invisível do onipotente é acionada em seu favor. Porque aquilo que você não resolve com argumentos, aquilo que você não resolve com lógica, aquilo que você não resolve com gritos, aquilo que você não resolve com a lei, você muitas vezes alcança vitória com as lágrimas. Com as lágrimas. As maiores vitórias, elas são obtidas quando você está com o coração quebrantado diante de Deus, com lágrimas. Eu sei que vocês, mães, e tem muitas mães aqui, e tem outras que hão de ser pela graça de Deus em breve, esperamos, né? São aquelas que talvez mais chorem pelos seus filhos. E ao longo da história, aqueles que Deus mais levantou para serem instrumentos nas suas mãos, foram os filhos das lágrimas. Como o filho de Mônica, 30 anos chorando por ele. E então vem Agostinho. E Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Quantas vezes mães que achavam o seguinte: não tem mais jeito, mães que estavam quase jogando a toalha, e de repente o filho das lágrimas é tratado, é transformado, é libertado, é curado, restaurado, é pleno do Espírito Santo, e Deus levanta como um vaso de bênção nas suas mãos. Quantas vezes as vitórias mais sublimes da vida são fruto das lágrimas, de um pai, de uma mãe. Eu já contei para algumas de vocês, aqui na igreja de Pinheiros, a história do pastor Tim Simbala, que é um pastor batista, lá nos Estados Unidos, da filha dele, primogênita, que saiu de casa na adolescência, e o pai desesperado, não sabia mais o que fazer, pensou até em abandonar o ministério, e ele disse que aquela menina embrenhou-se nas sombras mais escuras, de uma vida completamente rebelde, até o dia que, numa vigília de oração, uma irmã se levanta, e disse assim: pastor, nós nunca levantamos um clamor por essa menina, nós nunca choramos por essa menina. Dá bronca, nem sempre resolve. Passar um sermão, nem sempre resolve. Mas as lágrimas são irresistíveis.
A Bíblia diz que Deus recolhe no seu odre celestial as lágrimas. E naquela noite de lágrimas, de madrugada, aquela menina foi tocada no seu leito, e despertada, e voltou para casa chorando, acertando a sua vida com Deus, com a família e com a igreja. Esse é o primeiro instrumento que nós aprendemos aqui. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, olha comigo, no versículo de número 6, está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A segunda coisa, não é só lutar pelos nossos filhos ou pela nossa família com lágrimas, mas lutar com um ânimo renovado. Porque tem hora que você chega até a pensar assim: será que vale a pena? Você ora, você jejua, você chora, e parece que o problema não se resolve. De você ver alguém da sua família, da sua parentela, que quanto mais você fala, mais dura a pessoa fica. E notem que, quando Davi se reanima no Senhor seu Deus, tem aí uma palavrinha que antecede a palavra Davi. Qual é a palavrinha que aparece aí na sua Bíblia, antes de Davi? Versículo 6. Porém, na língua portuguesa é uma adversativa. Apesar do problema, apesar das pessoas estarem querendo matá-lo, apesar de ele estar sozinho, apesar da tragédia ter desabado sobre a sua família, apesar de sua família estar nas mãos do inimigo, apesar de seus aliados estar contra ele, apesar do choro que está molhando a sua cara, ele se reanima no Senhor seu Deus. Então, ânimo renovado não é fruto de facilidades que podem dar acenos dentro da sua casa. Bom, estou vendo que a coisa está melhorando, então vou ficar animado. Estou vendo que a coisa está ficando melhor, então vou animar de novo. Não, a situação está um caos. Está um caos. Ele não se reanima por causa das emoções dele, ele não se reanima por causa dos aliados dele, ele não se reanima por causa da circunstância favorável. Diz o texto, ele reanimou-se em quem? No Senhor seu Deus. Eu quero encorajar a você que veio aqui hoje a se reanimar no Senhor seu Deus, em relação ao seu casamento, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação aos seus parentes. Reanime-se. Você não está vendo nada no horizonte. Aliás, você está vendo sim, nuvens escuras. Mas apesar da situação, você pode se reanimar no Senhor, seu Deus. Porque quem faz a obra é Deus, irmãos. Quem muda o coração das pessoas é Deus. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa, a quem eu amo muito, já com mais de 30 anos de vida conjugal, e disse: pastor, os mesmos problemas que eu via lá no namoro, continuo vendo hoje, 30 anos depois. Não é desalentador isso? O que fazer? Desistir? Reanimar-se no Senhor seu Deus. O milagre não aconteceu, mas você espera que aconteça. O coração ainda não foi tocado, mas você espera que seja. Você não está vendo sinal ainda nenhum, mas você espera que o sinal, ainda que seja do tamanho de uma mão, vai surgir no horizonte. E a promessa da restauração vai chegar. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Terceira coisa que eu acho importante destacar nesse texto: lute pela sua família. Davi, olha aí comigo no versículo de número 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, tudo libertarás. A terceira coisa que você precisa fazer para lutar pela sua família é orar a Deus. E notem que orar não é falar muito, nem falar bonito. Hoje me mandaram uma historiazinha muito emocionante. Não sei se é fato, se é verdade, ou se foi criada apenas para motivar.
de uma senhora, uma vovó, cuja netinha morava com ela, num casebre muito humilde, numa vila muito pobre, onde não tinha recursos médicos, e a netinha ficou doente, gravemente doente, e era longe, não tinha médico por perto. Ela fez uma caminhada muito longa a pé, para ir até o hospital, um hospital público, e quando chegou lá e descreveu a cena da neta, estava assim, à beira da morte, na cama, as pessoas disseram: olha, aqui não tem a mínima chance de nós mandarmos um médico na sua casa, a sua filha, a sua netinha tem que vir aqui para ser atendida, nós não temos médico para mandar lá. E ela sabia que a netinha, primeiro, não aguentava nem levantar da cama, quanto mais fazer uma longa viagem a pé. E ela saiu aflita, assim, sem norte, sem rumo, e ela entra numa igreja, tinha um monte de mulheres orando, e ela nunca tinha orado, sabia como é que orava, viu a mulher ajoelhada e ajoelhou também, viu as mulheres conversando com Deus, eu vou conversar também, falou: Deus, o Senhor sabe que a minha netinha está doente, então Senhor, eu queria que o Senhor fosse lá em casa curar minha filha, a minha neta. Olha, minha casa fica na rua tal, na vila tal, o senhor dobra, passa a ponte, dobra, tem um supermercadinho, o senhor passa em frente, e lá em casa a porta está fechada, então se o senhor chegar lá, o senhor vai ver que a chave eu deixei debaixo do tapete vermelho. Agora, quando o senhor entrar, o senhor não esquece de deixar a chave também, debaixo do tapete, que senão chega lá, a porta está fechada. E a mulherada olhando para aquela mulher, deu risada, não sabe nem orar, está vendo não? Começaram a criticar a mulher, não sabia orar, tadinha, fez do jeito dela. Quando voltou, uma surpresa, a netinha estava no quintal brincando. Uai, filho, o que aconteceu? Uai, vovó, só não foi buscar o médico? Pois o médico veio, ele esteve aqui, vestido de branco, tão bonito, vovó. Ele pôs a mão na minha cabecinha e disse: você vai ficar boa. E só uma coisa, vovó, ele deixou a chave para a senhora, debaixo do tapete, como a senhora falou. E a liçãozinha que a pessoa quis mostrar com essa história tão emocionante, é que Deus não está preocupado se você sabe falar bonito, se a sua oração é cheia de frases de efeito, porque Ele não escuta as suas palavras bonitas, Ele lê o seu coração, seu coração. Fale com Deus, Ele resolve. Irmãos e irmãs, tem problema na nossa casa, na nossa família, que a gente não resolve com discussão, nem com argumentos, nem com brigas. Ninguém muda ninguém com discussão e com brigas. Você não vai ganhar essa vitória lá na sua casa com quebra de braço, mas com oração. Talvez nada nesse mundo seja mais eficaz e poderoso do que oração. Não está escrito lá em Apocalipse capítulo 8, que quando você ora, as orações sobem do altar para o trono, e do trono são derramadas para a terra em termos das intervenções sobrenaturais de Deus. Alguém já disse que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Agora notem que a oração de Davi, diríamos nós, é uma das orações mais simplérrimas, mas já é um erro, né? Simplérrima, porque qual o conteúdo da oração de Davi aqui? Duas perguntas. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei se fosse hoje, em nome de Jesus, amém. Oh, mas que oraçãozinha mais fajuta, não? Com essa pergunta, Davi está dizendo o seguinte para Deus: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? Quando você ora, sabe o que acontece? Deus responde. E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Então eu quero encorajar vocês a lutar pela família de vocês, não com armas carnais,
mas com armas espirituais poderosas em Deus, para desfazer sofismas, para quebrar fortalezas, para trazer convencimento de pecado, para abrir os olhos da alma, para trazer esperança para a família. Deus faz, e quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Lute pela sua família, com lágrimas, com ânimo, com oração, mas agora lute pela sua família, entrando literalmente num campo de batalha. Porque veja vocês, no versículo de número 9, partiu pois Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, com 400 homens, continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poder, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então preste atenção nisso. Oração não dispensa ação. Você ora e você age. Agir sem oração é insensatez. Orar sem agir é omissão. Então, o que é que está no seu alcance fazer? Faça. O que é que tem que mudar? Mude. Que postura que você tem que assumir? Assuma. Diz a Bíblia que Davi não fica de braços cruzados esperando um milagre acontecer. Ele sabe que Deus deu uma promessa. E com base na promessa, ele vai trabalhar. Ele vai lutar. Agora, o que Deus promete não é ausência de luta, é vitória certa. Não é jornada fácil, é chegada segura. 200 ficaram para trás, cansados, mas se você tem a promessa de que Deus vai abençoar, vai restaurar, vai restituir aquilo que o inimigo tomou lá dentro da sua casa, você não vai desistir, você vai até o fim, certo da vitória. Foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os rebanhos, os filhos, as filhas, as mulheres, nada Davi deixou de trazer de volta. Então vem aqui a última lição para nós. Não aceite nada menos do que a plena vitória de Deus dentro da sua casa. Não se contente com meias vitórias. Porque às vezes a gente pode pensar, como Jesus contou a parábola do bom pastor. Quantas ovelhas tinha o bom pastor? Quantas? 100 ovelhas. Quantas se perderam? Uma. Seria até razoável se aquele pastor pensasse assim, bom, ela se perdeu porque foi rebelde. Ela se perdeu porque não quis ficar perto das outras ovelhas. Bom, mas eu tenho muita coisa para fazer, tem 99 para tomar conta, agora que ela se vire para lá. Ele não pensou assim, não foi? Não, ele não pensou assim. Às vezes nós somos tentados a pensar, bom, já tivemos muitas coisas boas, essa coisinha assim a gente releva, deixa para lá, já tem tanta coisa boa acontecendo, uma coisinha só também não vai fazer diferença. Davi não deixou nada nas mãos do inimigo, nada, tudo ele tornou a tomar de volta. Isso significa uma coisa, é hora da gente parar um pouquinho e pensar assim, meu Deus, o que é que eu já tive como dádiva tua dentro da minha casa, que hoje não tem mais? Pense comigo nisso. O sorriso, o diálogo, antes de sair de casa e dar um beijinho no marido, na esposa, ou nos filhos, chegar em casa e dar um abraço. Como é que foi seu dia? Tudo bem? De sentar ao redor da mesa para uma refeição? Ou de vir para a igreja juntos? O que é que um dia você já teve de uma maneira mais expressiva dentro da sua casa e que com o tempo foi perdendo o brilho? Entrando numa rotina pesada, árida, seca.
que vai acabando. E você precisa tomar de volta. Quem sabe no relacionamento conjugal, a rotina. Quem sabe algumas coisinhas que foram sendo esquecidas. O brilho nos olhos, o carinho, o abraço, o beijo, o afago, a palavra de ânimo, de encorajamento. Coisas pequenas talvez, que você nem percebe, que está se perdendo. Tome de volta. Que o melhor daquilo que você já teve até hoje, seja a medida mínima do que Deus vai fazer daqui para frente. O que eu acho maravilhoso, é que aquilo que parecia ser a maior tragédia, venha se tornar a maior bênção. Às vezes é uma atitude de alguém dentro da família que pode mudar o clima da família. Porque notem vocês que os 600 homens que estão com Davi, querem matá-lo. Pense comigo se Davi fosse argumentar com eles. Pense comigo se Davi fosse brigar com eles. Pense se Davi fosse argumentar com eles. Davi não discute, Davi não briga. O que Davi faz? Se reanima no Senhor seu Deus, começa a orar, escuta a resposta de Deus. A Bíblia nem conta aqui nesse texto como é que eles mudaram de opinião, mas os 600 estão do lado de Davi de novo, para lutar com ele. Então tem hora que a melhor estratégia de você reunir a família na hora de uma crise, de tensão, de desavença dentro de casa, não é argumentar, não é brigar, não é se defender, não é acusar, é você parar e dizer o seguinte: agora só Deus, eu não tenho mais recursos, eu não sei mais o que fazer. Mas quando você se volta para Deus, Deus inclina o coração das pessoas, Deus muda a disposição no coração das pessoas, Deus reúne de novo aqueles que estavam separados, e de repente aquilo que parecia ser uma derrota fragorosa, aparece esboçando um sorriso para você, como a mais consagradora das vitórias. Lute pela sua família, que Deus nos ajude a tomar de volta aquilo que Deus nos deu. Nós estamos diante do Deus da restituição. Ele é o mesmo Deus, e Ele é poderoso para fazer as mesmas coisas. Aliás, diz a Escritura, Ele é poderoso para fazer quanto? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus amado, nós te rendemos graças nesta tarde, porque a tua mão nos trouxe aqui, nesta casa, nesta tarde, para buscarmos a tua face. Nós viemos aqui também colocar a nossa casa, nossa família, nossa parentela nas tuas mãos, porque tu conheces, Deus, o que vivemos, tu conheces as pessoas que estão à nossa volta, tu conheces aqueles a quem amamos, tu conheces os desejos do nosso coração, para que haja mudança na nossa parentela. Então, Senhor, tu sabes também que nós não conseguimos fazer isso, nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder, mas Deus, nós estamos apelando, tem misericórdia de nós, volta o teu rosto para a nossa casa, volta o teu rosto para a nossa família, aquilo que nós não podemos fazer, tu és poderoso para fazer. Então Deus, assim como Davi chorou, traz também lágrimas aos nossos olhos. Nós não queremos entrar nessa luta pela família de olhos enxutos. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda a dureza do nosso coração.
Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe que o nosso ânimo se abata, Senhor, não deixe que a gente entregue os pontos, jogue a toalha, desanime, retroceda, dá-nos ânimo, Senhor, dá-nos ânimo para lutar pela nossa família, ânimo para lutar pela nossa casa, ensina-nos a orar, ensina-nos a colocar as nossas causas impossíveis nas Tuas mãos, ensina-nos, Deus, a entender que só Tu tens poder de agir milagrosa e extraordinariamente dentro da nossa casa, e dá-nos forças, Deus, para fazer o que está no nosso alcance fazer, e dá-nos também disposição de não deixarmos nada nas mãos do inimigo, mas tomarmos tudo de volta, aquilo que Tu nos deste, porque tudo que nós temos e somos veio das Tuas mãos, e nós queremos consagrar de volta no Teu altar. Em nome de Jesus oramos, amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, Deus derrame graça sobre vocês.